Quando me abraçam, abraçam parte do que carrego, as lembranças inventadas, o esquecimento em minha camisa velha. Abraçam profundezas, minha consciência de classe, o proletariado negro, o medo do câncer, meu sexo, todas as impurezas que respiro e escrevo. Tenho sonhos, muitas palavras, a isso também abraçam, o monstruoso oceanos e os livros, agora equilibrados na estante entre o cupim e a poeira. Abraçam minha pobreza, e eu os abraço de volta, o rosto encostado na face que se oferece, os olhos fechados dentro da noite, e eu os levo comigo, como os filhos que não tenho. Galera, bem-vindos e bem-vindas ao último programa dos Pergaminhos Digitais de 2019. Já agradecendo vocês que acompanharam o canal, estão aí debatendo literatura, então os nossos temas sociais e literários que vêm sendo apresentados aí a cada 15 dias, mais ou menos. Conseguimos manter aí os nossos 15 dias. E hoje a gente está de novo num momento especial, porque nós estamos com o Marcelo Silva, autor do livro chamado Que Carrego no Ventre, que foi lançado esse ano. E aí, como a gente já tinha feito uma outra entrevista aí, né, com a Carol umas semanas atrás, pegou legal, a galera curtiu essa questão da entrevista, e a ideia vai ser essa, ir conhecendo, entrevistando autores da cidade, que trabalham com as suas questões sociais, etc. Marcelo, então, em primeiro lugar, bem-vindo aqui aos Pergaminhos Digitais. Muito obrigado aí pelo convite, fico feliz de estar participando. Como vocês já perceberam, a gente também está num outro ambiente, né? A gente está aqui na Biblioteca Comunitária Visão Periférica, na Vila das Laranjeiras, região do Morro Santana. Também a gente vai conhecer aí, mais adiante, projetos literários da nossa cidade. Marcelo, então vamos lá, que agora tu é o foco aqui, eu já apresentei, mas hoje é contigo, assim, eu só vou te ouvir, né? Introdução aí. Marcelo, então te apresenta de repente um pouco pra gente, tu é professor, coloca aí a galera conhecendo o autor Marcelo. O que tem aí? Quem é esse autor, né? Então eu sou Marcelo Silva, sou morador aqui do Morro Santana. Aliás, né, me criei mais lá para baixo, né? A Vila Laranjeiras faz parte aí, né, da região do Morro Santana. Me criei ali mais lá para baixo. Sou professor então de português e de literatura. Também formado aqui na FAPA, né, que é uma faculdade que não tem mais esse nome, mas é aqui perto, né? Uhum. E aí então, né, desenvolvo aí um trabalho também na área social, né, mas desenvolvo então esse trabalho com escrita, com poesia, né, escrevo aí desde sempre, assim, desde de adolescente lá do colégio, e aí fui publicando aí aos poucos, né, através de blogs, né, através das revistas literárias, né, alguns concursos ali que eu consegui ser premiado, e aí em 2016 eu participei de uma coletânea da editora Literacidade, que é lá no norte, mas daí, enfim, da antologia, junto com outros autores, e aí em 2019, né, através aí da editora Figura de Linguagem, lancei meu primeiro livro de poesia. Uhum. Cara, então, eu acho que é um livro bem bacana, assim, impactante, né? Acho que ele trabalha essa mistura de ti, eu acho que tem muita coisa aqui que é tua, né? Sim. Acho que a poesia tu tá te colocando ali, com as questões sociais, raciais, aparecendo em alguns momentos a própria cidade de Porto Alegre, aqui nas poesias, assim. Então, para fazer uma introdução, assim, a tua poesia, de repente, se tu quer responder isso aqui, responder o teu título, ou assim, filosofar a partir aí do teu título. O que tu carregas no ventre, Marcelo? E o que disso aparece nessas páginas? Primeiro, eu acredito que aparece aí basicamente aí, quase tudo aí que eu carrego no ventre, né? Primeiro falando então um pouquinho do título, né? De falar assim, o que são essas coisas que eu carrego, né? O título veio de um verso aí de uma amiga minha, poeta lá de Pelotas, Fabiola Wacom, uma ótima poeta. E também dessa ideia, né, do ventre masculino, né, do homem ter ventre, mas um ventre que não gera filhos aí, né? Então, eu fiquei com isso na cabeça, né? Quais são as coisas que eu carregava, né? Mas a ideia é mais ou menos essa, né? Quais são essas coisas que eu carrego e de uma maneira assim, né? O que me forma, o que me compõe, né? Então essas coisas todas aí estão no livro, né? Desde a capa, né, que é a questão assim da música,
Pra mim, assim, a música, então, né? É a música pra mim é algo essencial, né? Meu avô era músico, muita gente da minha família era música. A música desde sempre faz parte, né? Da minha vida. Então tem, enfim, algumas citações, né? A própria questão, assim, em alguns momentos do ritmo, né? Da poesia. Então eu pensei nessa coisa musical, né? E outra coisa, assim, fundamental. Eu escrevo a partir dessa experiência, né? Essa coisa assim, meio se a gente pensar numa poesia social, né, a gente escreve a partir da gente, então essa coisa aí bastante individual, né, mas pensando nisso também, né, como é que é essa minha experiência no mundo, né, e então por isso que eu fiz questão de deixar isso explícito no texto, né, o lugar que eu moro, né, então eu cito Morro Santana, né, cito Porto Alegre e cito como é que essa minha relação no mundo é atravessada pela questão, né, de ser qual é a experiência de um homem negro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né, uma cidade aí que é racista, né, que tem índices assim de diferenças entre a população branca e negra que são quase da ordem assim da África do Sul durante o apartheid, né? Como é que é essa experiência? Então eu fiz questão, né, de falar aí sobre essas coisas, né? Então trazendo muito aí a presença então do lugar, da cidade, essa ideia, né, dos meus ancestrais, então falando dos meus avós, né, dos meus pais, né, e também, né, pensando assim, de identificar, sabe, esse sujeito, assim, porque às vezes a gente toma a literatura como algo universal e sem raça, sem sexo, sem, né, aliás, né, a gente toma o homem branco, né, como sinônimo de universal, né, então por isso que eu achei importante, né, nos poemas falar sobre isso, né, marcar essa questão. Assim. E então comenta um pouco assim de que forma essas questões sociais, essas questões raciais te marcaram, traz de repente aí alguma história que apareça aqui em alguma poesia, como que isso moldou aí a tua escrita e a tua trajetória literária. Certo. Assim, especificamente sobre algum poema, né, agora não me ocorre na cabeça, né, mas pensando então na minha própria trajetória na escrita, né, que ela é também marcada por essa questão racial, né, que é essa dificuldade, né, de ser publicado, né, a dificuldade de ler outros autores negros, de conhecer outros autores negros, né, então aquilo que é apresentado para nós, né, no colégio, enfim, né, não se fala na raça dos autores, né, não se fala que o Machado de Assis é um autor negro, né, ou se vai se fala, né, muito assim. Aquela coisa mestiço, mulato, né. Então isso, né, de não me sentir, não me ver naqueles textos, não conhecer outros autores, né, então isso também, esse mercado não ser muito receptivo a essas histórias, a esse tipo de poesia, né, consequentemente daí o público também, né, não possui essa identificação, né. E aí também, né, pegando assim, né, trazendo um pouquinho da minha história aí, né, eu fui, pra mim essa história era central na minha vida, né, eu fiz colégio particular onde eu era, né, uma das poucas, eu e minha irmã, das poucas crianças negras numa escola particular, né, então aquele sentimento de estranhamento, de diferença, né, que só anos depois, entrando em contato então, né, com o movimento negro, que eu fui realmente me dar conta dessa diferença enorme, assim, que tinha, né, que existe, que é aquele sentimento de estranhamento que eu passei a vida toda carregando, então, né, que eu carrego no ventre, aquele sentimento todo, ele era real, né, não era só uma impressão, assim, de que em determinados lugares eu não era bem-vindo, de que né, existia uma diferença entre eu e as outras crianças, né, então isso é central na minha vida, né, eu acho que isso atravessa a vida de todas as pessoas negras, né. E então a publicação do livro, como é que se deu, assim, como é que foi esse processo? Tu falaste ali um pouco das dificuldades desse processo, como é que a gente chegou dentro de toda essa trajetória aí ao produto final? Bom, primeiro então assim, né, até assim, aquela história, né, até acreditar naquilo que eu escrevia, daí mandar para as editoras, não receber resposta, aí esse processo de publicação também, né, ele foi sendo modificado. E aí então daí tu manda original, manda por e-mail, não recebe resposta de ninguém, né? Nem pra dizer que teu livro é ruim, né? Que não vai ser publicado. E aí um dia então mandei aí pra uma editora. Então isso, né, levou tempo, aí também pensei nessa publicação, onde os custos são divididos, né, entre o autor e as editoras. E aí um dia eu mandei um
o original do meu livro para essa editora, Figura de Linguagem. Tinha escutado assim que era uma editora, os proprietários eram negros e eles, então o enfoque deles era publicar autores negros. E aí mandei um e-mail, assim, 2 dias depois veio uma resposta, né? Queremos publicar o teu livro, né? E então assim, ao contrário do que tinha sido, né, foi um processo muito bacana né, quase praticamente aí na hora ali, naquele momento ali, a gente já firmou aí o contrato, né, e o livro foi publicado e seguiu o processo aí, né, de alterações, assim. Tá. E nessa trajetória aí de divulgação do livro, tu mesmo disseste a dificuldade de entrar nos espaços, a dificuldade dessas temáticas, literatura negra, e questões sociais de forma geral também, sim. Né? De alcançarem e entrarem nesse público maior. Como é que está sendo a divulgação? Do que tu participa? A gente está descobrindo aqui, né, no canal e indo em algumas atividades. A gente foi te assistindo uma atividade algumas semanas atrás. O que rola? O que está rolando assim? O que rola na cidade com autores que fogem assim desse padrão maior, desse mainstream, assim, digamos, literário? Hoje é claro que esse cenário assim vem mudando, né, e também, né, por muita força aí das pessoas, enfim, que estão colocando essa literatura na rua, né, e por forçar esses espaços, né. Se tu não força, não adianta que nada vai acontecer, né. Mas hoje, enfim, né, o livro foi lançado na Festipoa Literária e também fiz uma atividade lá, uma oficina de poesia, né, e então teve uma recepção assim bem boa, né. Hoje eu considero que assim, é mais fácil, né, tá sendo melhor assim, isso de divulgar, de entrar nos lugares também, enfim, por uma mudança de como isso também está se organizando, né. E tem uma questão assim que ainda eu digo assim que ela é complexa, né, que é essa história assim, de tu furar esse cerco, né, essa bolha como literatura negra, mas ao mesmo tempo tu não ficar presa, né, presa só nela, assim, que as pessoas não te convidem só. Então hoje eu vou participar de um sarau, que isso aí, só me convidaram para participar do sarau. Ninguém disse assim, não, nós vamos participar de um sarau negro, de literatura negra, né? Só participar de um sarau, né? Então eu acho bem bacana também esse movimento, né? De que aquilo que a gente escreve, ok, né? Tem e é importante ter esse recorte, né? Mas que ela é literatura e eu tenho essa ideia que a literatura é universal, né? Que ela pode ser apreciada, né, por qualquer um, né? Então é isso, a gente vai se movimentando. Eu acho que assim, tem espaço, está tendo espaço, né? Essa recepção está sendo bem melhor, assim. Beleza, Marcelo. Cara, obrigado. A gente tava conversando e dizia assim, que agradeço, vamos falar muito já. A gente já tá falando aqui há bastante tempo. Mas então, gente boa, fica essa ótima indicação aqui de poesia. Primeiro livro de poesia, inclusive, que a gente está comentando aqui nos pergaminhos digitais, né? Estamos inaugurando aqui a linha poética também. O que eu carrego no ventre, vai estar depois ali os contatos, as indicações no final. Então, brigadão aí pela participação. Eu que agradeço. Sucesso, vamos trabalhar junto ainda aí, vamos fazer bastante coisa aí nessa caminhada. E a todos desejamos aí, né, um bom final de ano, um bom início de 2020. Olha só, tu tá aqui desejando um bom final de ano pra nossa galera. E precisamos de um ano melhor. Que 2020 seja especial, né? E é isso aí, galera. Sigam o canal, curtam, assistam os vídeos. E até o ano que vem. Meus amigos agora têm filhos. Eu tenho muito sono e muita insônia. Eu tenho um pouco de tempo e muitas músicas na cabeça. Carrego uma coisa viva dentro do peito. Acho que é um pássaro. Tenho os pés descalços e a sensação de que muitos versos caminham no meu ventre. Mas ainda não sei se vou conseguir olhar a todos. Quero encontrar meus amigos que moram no jardim da memória, ouvir suas vozes insurgentes no brusco entardecer. Quero encontrá-los dentro da chuva, nas pedras da cidade que festeja seus mortos, para cobrir-lhes o rosto com madeira escura e repousar em seus braços as preces que me ofertaram. Quero embalar nossos sonhos em nuvens sonolentas e estar de costas para o vento, de mãos limpas.